Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós estudaremos a lição 5, que tem como título A Grande Tribulação. E temos como texto bíblico básico, mas antes de nós lermos o texto bíblico básico, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo sua bênção para este momento. Querido Deus, eterno Pai Celestial, nós queremos te louvar, te agradecer e te dizer que tu és misericordioso, é bondoso, é digno de todo louvor, toda honra e toda glória e toda adoração, porque o Senhor é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso é o Shaddai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Estamos desfrutando da Escola Bíblica Dominical, no qual, Senhor, tu tem me capacitado, tem me abençoado e tem nos abençoado a cada pessoa que vai assistir, Senhor, através das redes sociais, que o Senhor possa estar dando compreensão da tua palavra, ensinando a cada dia para sermos edificados por ela, Pai. Abençoe nossas vidas, seja conosco, ilumina nosso caminho. É que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos ao texto bíblico básico. Está em Daniel, capítulo 12, versículo 1, no qual diz: E, naquele tempo, se levantará Miguel, e grande príncipe se levantará pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Quer dizer, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, estão escritos seus nomes no livro da vida. Agora temos em Marcos 13, capítulo 13, versículos 19 e 20. Vamos ler. No versículo 19. Porque naqueles dias haverá uma grande aflição, tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou e até agora nem jamais haverá. Agora o versículo 20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Aí vamos lá, agora Apocalipse 16, versículo 1 e 4. 1 a 4, melhor dizendo. Versículo 1. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Versículo 2. E foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam sua imagem. Versículo 3. E segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar todas as almas viventes. Versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Bom, esse foi o nosso texto bíblico básico. Agora nós temos o texto áureo. O texto áureo está lá, em Mateus 24, versículo 21, que diz: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco haverá jamais. Bom, nós temos o subsídio para o estudo diário, que é de segunda a sábado, né? Espero que alguém possa ter lido, para que possamos compreender melhor a palavra de Deus. Qual é o objetivo dessa lição? O objetivo dessa lição, na verdade, é o término está apto a discorrer sobre as características do período da grande tribulação, entender os fatos que ocorrerão antes, durante e depois desse tempo de angústia, e estar ciente dos diferentes
pontos de vista acerca do assunto a ser capaz de distinguir a cada um deles preconiza. Então nós temos aí o comentário, né, do autor da lição, que é a palavra introdutória, que ele diz: nesta lição estudaremos um período ímpar da história, de acordo com a profecia bíblica. Este será o maior e o mais angustiante e doloroso tempo. Desde a primeira semana da criação, não houve nem haverá outro ciclo de tamanha dor, agonia, pavor e sofrimento sobre a espécie humana. Bom, no número 1 aí da revista, tem como subtítulo o período tribulacional, que está em Apocalipse 7, versículo 14. Observe que no Antigo Testamento, a primeira referência bíblica sobre a grande tribulação, que é lá em Deuteronômio 4:30, fecha o Novo Testamento nos textos bíblicos que descreve os detalhes, o que será e o que acontecerá na grande tribulação. Então vamos lá, item 1.1 agora. Tem como subtítulo Tribulação e Grande Tribulação. Está lá em Sofonias 2, versículos 2 e 3. A palavra profética nos 66 livros da Bíblia prevê um tempo de intenso sofrimento que virá sobre a humanidade, teologicamente chamado tribulação e grande tribulação. A última semana profética dos 70 semanas revelada a Daniel será o período tribulacional que virá sobre a terra, conforme Daniel 9, 24. Observe que a última semana, assim como todas as outras entre as 70, será composta de anos literais, com 365 dias. O período tribulacional durará 7 anos literais, dividido em 2 ciclos, distintos de 3 anos e meio cada um. Os primeiros 3 anos e meio, conforme Apocalipse 6, 9, são denominados tribulação, e o grande ciclo também, aos 3 anos e meio, é conhecido como grande tribulação, conforme Apocalipse 12, versículo 14. Sem a manifestação da ira de Deus sobre o mundo, a humanidade iludida e enganosa pelo superlíder mundial, o anticristo, achará que começou a nova era, com muita paz e segurança. Nestes primeiros 3 anos e meio, os 4 cavalos proféticos cumprirão as suas tarefas. Este tempo é conhecido como tribulação, conforme Apocalipse 6, versículo 1 ao 8. O segundo período, que é Apocalipse 10 a 19, começa a metade da última semana, com a manifestação da ira de Deus abrangendo o mundo inteiro, conforme Apocalipse 3:10. A sequência dos eventos ocorrerá intensamente, atingindo todo o universo e todas as pessoas onde estiverem. Este período é denominado de grande tribulação, conforme Apocalipse 12, versículo 6. Quando começará a grande tribulação? É uma pergunta. Está lá em Apocalipse 6 e 17. A tribulação começará imediatamente após o arrebatamento da igreja, constituída dos salvos ressurretos que morrerão em Cristo, e dos cristãos fiéis que estiveram vivos na ocasião do seu retorno. Quer dizer, o retorno de quem? De Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 ao 18. Na abertura do primeiro selo, surgirá o cavalo branco, com seu cavaleiro, o anticristo, que será um dos principais personagens durante o tempo tribulacional, conforme Apocalipse 6, versículo 1 e 2. Essa só começará quando o Espírito Santo e a Igreja for retirado da terra, segundo a palavra de Deus, conforme 2 Tessalonicenses 2. A 1.3. A purificação dos judeus, o povo de Israel.
está lá em Zacarias 13, versículo 8 e 9. Diversas profecias bíblicas confirmam o plano do Senhor da purificação dos judeus na grande tribulação. Deus tratará com os descendentes naturais de Abraão, de forma especial, conhecendo profundamente os judeus. Ele revela o perfil, o caráter, a personalidade desse povo peculiar, declarando povo obstinado a dura cerviz, conforme Deuteronômio 31, versículo 27. Então, aí temos aqui também a grande desastre e catástrofes que ocorrerão na grande tribulação, será um instrumento de julgamento que Deus utilizará para purificar o povo judeu, conforme Jeremias 30, versículo 7, Lamentações 2, versículo 1, Ezequiel 20, versículo 33 a 38. Agora, o número 2, 7 selos, 7 trompetas, 7 taças. Vamos lá. O apóstolo João, na visão Apocalipse, contempla 7 selos. Selos te abrindo, selos, 7 trombetas, e ecoando as 7 taças, sendo derramadas. Esses 21 instrumentos descrevem a ira de Deus, ira de Deus que virá sobre a terra, sobre a natureza e sobre a humanidade. Espera aí que o telefone está tocando, mas não conheço, não vou atender não. Vamos lá. Aí quer dizer, o papel dos selos, das trombetas e das taças é descrito em detalhes, indicando a razão por que acontece, o alvo para quem acontece, e os acionadores de tais instrumentos, selos, trombeta, taça, à medida que cada selo é aberto, cada trombeta é tocada e cada taça é derramada. A aflição, a angústia e as calamidades, os desastres, as enfermidades, os flagelos, os caos, crescem assombrosamente, conforme Apocalipse 9, versículo 1 ao 12, e depois de Apocalipse 9, versículos 17 e o 18. Os 7 selos, vamos entender aqui no 2.1. O primeiro selo apresenta um cavalo branco montado por um personagem recebendo uma coroa. Esse cavalo marca o início da tribulação, e seu cavaleiro é o anticristo, conforme Apocalipse 6, versículo 1 e 2. O segundo selo apresenta um cavalo vermelho, e seu cavaleiro recebendo uma grande espada e o poder para tirar a paz da terra. Este cavalo e seu cavaleiro simbolizam a guerra, conforme Apocalipse 6, versículo 3 e 4. O terceiro selo apresenta um cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança nas mãos. Esse representa a fome, conforme Apocalipse 6, versículos 5 e 6. O quarto selo introduz um cavalo amarelo e seu cavaleiro chama-se Morte. Este simboliza a morte, conforme Apocalipse 6, versículos 7 e 8. E o quinto selo representa todos os mártires, homens e mulheres de todas as idades, sacrificados pela causa do Senhor, conforme Apocalipse 6, 9 e 11. E o sexto selo apresenta os 7 elementos da natureza: terremoto, sol, lua, estrela, céu, montanha e ilhas, os quais representam a associação e a devastação mundial, conforme Apocalipse 6, versículo 12 a 14. O sétimo selo apresenta um silêncio no céu por meia hora. Este selo marca mais de uma etapa do juízo divino, agora executado pelas 7 trombetas, conforme Apocalipse 8, versículo 1. Então vamos estudar agora no 2.2 as 7 trombetas. A primeira trombeta é tocada pelo primeiro anjo de um grupo de 7. Granizo e fogo misturado com sangue são lançados sobre a terra. É resultado da destruição da terça parte da vegetação do planeta, conforme Apocalipse 8, versículo 7. A segunda trombeta apresenta um monte ardendo em fogo, que cai ao mar,
resultado de 1/3 do oceano é contaminado, e 1/3 das criaturas do mar morre e 1/3 das embarcações é destruída, conforme Apocalipse 8:9. A terceira trombeta mostra uma grande estrela chamada Absinto, como uma tocha ardente em fogo que cai sobre os rios e nas fontes das águas. Resultado, a terça parte, se toda a água potável é contaminada, provocando a morte de muitos, conforme Apocalipse 8, versículos 10 e 11. A quarta trombeta é tocada e fere a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Resultado, trevas tensas de escuridão, afetando o dia e a noite. Quando o anjo toca a quinta trombeta, uma estrela cai do céu abre o absinto, e dele sobe muita fumaça semelhante a uma fornalha gigante. No meio da fumaça sobe gafanhotos, com aparência de animal homens, demônios, parece com cavalos preparados para a batalha. Este cobre toda a terra, permanecendo nela durante 5 meses para cumprimento da missão. Resultado, invasão demoníaca, escuridão sobre o sol e o céu, tormento indescritível sobre a humanidade, conforme Apocalipse 9, versículo 1 ao 12. A sexta trombeta é tocada liberando 4 anjos preparados àqueles momentos proféticos. Esses se juntam a um exército de demônios com 200 milhões de soldados montados sobre cavalos endemoniados, assassinos. Resultado, e a terceira parte de toda a humanidade é assassinada. Está lá em Apocalipse, eu acho que não tá gravando o som. Eu vou repetir esse pedaço. E a sexta trombeta é tocada, liberando 4 anjos preparados para aqueles momentos proféticos. Eles se juntam a um exército de demônios com 200 milhões de soldados montados sobre o cavalo, endemoniados, assassinos. Resultados, a terceira parte de toda a humanidade é assassinada, conforme Apocalipse 9, 13 ao 21. Quanto à sétima trombeta ecoa, fortes vozes do céu anunciam a possessão do reino do mundo pelo Senhor. Resultado, submissão, louvor, adoração, exaltação dos 24 anciãos do Senhor Todo-Poderoso, abertura do santuário de Deus com a arca da aliança divina, fenômeno da natureza, conforme Apocalipse 11, versículo 15 ao 19. Desculpe. E no 2.3, as 7 taças de juízo. A primeira taça é derramada sobre a terra, alvo de todas as pessoas que tinham a marca da besta, o anticristo, e adoravam sua imagem. Consequência, úlceras, feridas dolorosas. Apocalipse 16, versículo 2. Aí temos, a segunda taça é derramada sobre os mares. Consequência, as águas tornam-se sangue. Morre toda a criatura vivente. Quer dizer, no mar, né? Apocalipse 16, versículo 3. A terceira taça é derramada sobre os rios e fontes. Consequência, as águas são transformadas em sangue, conforme Apocalipse 16, versículo 4. A quarta taça é derramada no sol. Consequência, calor insuportável, ardente, escalante, homens queimados, conforme Apocalipse 16, versículo 8 e 9. A quinta taça é derramada sobre o trono da besta. Consequência, tensas trevas, tormentos, ferida e agonia, conforme Apocalipse 16, versículo 10 e 11. A sexta taça é derramada sobre os rios Eufrates. Consequência, as águas secam completamente. Apocalipse 16, versículo 12. E a sétima taça é derramada nos ares. Consequência, terremotos fortíssimos, trovões, chuvas, tormentas, cidades divididas em enorme pedra de granizo, conforme Apocalipse 16, versículo 17 ao 21. Agora, partindo para número 3, questões sobre a grande tribulação, está lá em Sofonia 1, versículo 15.
Quem será o governante mundial da grande tribulação? Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 10. A grande tribulação começará imediatamente após o arrebatamento da igreja, com o aparecimento de um personagem diferente, o anticristo. O apóstolo Paulo declara que ele é o homem do pecado, o inimigo declarado de Deus, conforme 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Então agora temos o 3.2. A nação de Israel estará envolvida na grande tribulação, conforme Ezequiel 36, versículos 18 e 19. Sim, isso é uma pergunta, né? Aí a resposta: sim, os judeus que formam a nação de Israel foram espalhados pelo mundo inteiro, no qual, no final dos tempos, voltarão a Sião. Eles virão de todas as partes, subindo para Jerusalém, a cidade santa, cidade do rei, o panorama profético das nações da terra, em sua maior relevância, tem sido configurado em Israel, conforme Isaías 43, versículos 5 ao 7. Deus tratará de Israel de maneira profunda e abrangente no período da grande tribulação, conforme Amós 4, versículo 12, enquanto a igreja fiel estará em um lugar especial, celebrando as bodas do Cordeiro, conforme Jeremias 30, versículo 5 ao 9. Haverá sobrevivente na grande tribulação? É uma pergunta 3.3. Estudo mais aprofundado no Apocalipse 7, 9 ao 17, indicam que haverá salvação durante a grande tribulação, conforme Apocalipse 7, 9 ao 14. Muitos judeus, aliás, serão salvos na grande tribulação. Entre eles haverá os 141.000 selados de Israel, conforme Apocalipse 7, versículo 1 ao 8. Agora, 3.4. Qual o papel da igreja na grande tribulação? O papel da igreja, na verdade, em relação à grande tribulação, tem sido alvo de muita discussão, através dos dois anos. Já se sabe, no entanto, que a grande tribulação é uma referência à última semana profética da visão das 70 semanas de Daniel. Nem o Senhor Jesus, nem Paulo, uma única vez ensinaram que a igreja deveria preparar para sobreviver à grande tribulação. 3.5. Haverá igreja na grande tribulação? Sim, mas ela não foi arrebatada. João teve uma visão que deixou perplexo. Uma linda mulher no deserto, misteriosa, ricamente adornada, coberta de pedras preciosas, cavalgava sobre um animal com 7 cabeças e 10 chifres, conforme Apocalipse 17, 1 ao versículo 7. Nessa visão, o deserto é o mundo, é a mulher, a igreja da grande tribulação. Nunca a igreja mundana foi tão linda, bonita e atraente e poderosa como será nos dias da grande tribulação. Ela será governo, o anticristo utilizará a igreja e mandará como parceiro no plano diabólico de engano. O anticristo utilizará a igreja mundana como parceria no plano diabólico de engano, sedução e mais tarde como agente assassino e sanguinário, conforme Apocalipse 17, versículo 6. Bom, então chegamos à conclusão que diz: o anticristo se manifestará no início da grande tribulação, conforme 2 Tessalonicenses 2, versículos 6 ao 10, depois que o Espírito Santo não estiver mais na terra, operando por intermédio da igreja. Isso significa que todos, até mesmo um adversário tão aparentemente poderoso, tem que se dobrar diante da soberania do Altíssimo e limitar sua ação ao que Deus historicamente estabeleceu. Quer dizer, até o anticristo tem que se dobrar. Entendeu? Mesmo ele achando-se poderoso, ele tem que diante da soberania do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? É o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, né?
E atividade para fixação. Cite 3 fatos que farão parte do cenário da grande tribulação. Bom, vamos lá. 3 fatos que acontecerá na grande tribulação: angústia indescritível, afastamento do Espírito Santo, que ele não está lá na igreja, nem aqui na igreja na terra, né? Aqui até vai ter uma igreja, como nós já lemos, mas uma igreja que vai associar ao anticristo. E terá a manifestação do anticristo. Ele se manifestará na grande tribulação. Então, mas nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós não passaremos pela grande tribulação. Então, esse foi o estudo que nós tivemos na lição 5, que fala sobre a grande tribulação. Na próxima aula, na lição 6, nós vamos estudar sobre o anticristo. A gente se aprofundar mais, entendeu? E aí é bem extenso a próxima lição. Então vamos orar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, estarmos juntos, né? Aprendendo mais da palavra de Deus, principalmente essa questão de Apocalipse, escatologia, né? Que é o final dos tempos, né? Que isso é meio assim, vamos dizer, difícil compreender o livro de Apocalipse, mas a gente podemos, através do conhecimento nosso aqui, escritor, então acho que se o próprio irmão ou irmã que não entendeu bem a minha explicação, a coisa pode ler e a revista, né? Adquirir a revista, ler a revista, e aí vai entender. E hoje em dia tem até outros meios de você aprender através de livros, né? E até YouTube, mas sempre procurando dentro da palavra de Deus, dentro do livro de Apocalipse, porque há muitas controvérsias, há muito entendimento que muitas vezes não é o correto naquilo que Deus tem preparado. Tanto que eu li aqui, né, para vocês, mas eu acompanhei com os versículos para que vocês também acompanhem nesse questão do versículo. Você pode repetir quantas vezes quiser a aula e anotar esses versículos, os capítulos, né, o livro, capítulo e versículo, e de fato ver se isso está escrito, né? Então, aqui nós ensinamos segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que está escrito, tá bom? Então vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, Teu perdão, obrigado pelas essas vidas que estão assistindo através das redes sociais, cada aula, Senhor, que nós estamos aprendendo mais de Ti, da Tua palavra. Por isso, Senhor, está-nos compreensão, que o Teu Espírito Santo nos ajuda a compreender tudo aquilo, Senhor, que precisamos estudar para termos certificados pela Tua palavra, para termos mais conhecimento, Senhor, até mesmo para não pecar contra Ti, Senhor, para não sermos enganados, Pai. Ó Deus, abençoe cada família, cada lar. Se porventura tiver alguém triste, coloca alegria. Se tiver alguém enfermo, cura, Senhor. Restaura a saúde. Livra de todo mal, Pai. Fortalece-nos na fé, na esperança, no amor. E nos abençoa, Pai. Livra dos fraudes, dos enganos, Senhor, dos assaltos, Pai. Tenha misericórdia do Teu povo. Livra-nos de todo mal. E abençoe também nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, que eles possam também, Senhor, ter o livramento, Pai. Isso é que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs, bom domingo, que Deus abençoe e uma ótima semana.